gravar aqui. Bem. E a salinha ali é bem do tamanho que eu gostaria, está reformada, primeiro andar, com sol, Nossa, coisa meia boa. quadra da tua casa, É. né? Sem brincadeira, eu passo com o gordo aqui 4 vezes por dia. Antônio, sabe ali onde a gente se encontrou, naquele café? Naquela quadra ali, um pouco mais próximo da minha casa ainda do que aquele café, pra você ter uma ideia. Ah, que legal. Em épocas É normais bom dá pra para quem descer fica ali, tomar só um de café. café. É uma maravilha. Tem a padaria na frente também, se você quiser economizar um pouco. É. E é bom que fica um espaço tanto de trabalho quanto às vezes, né, de estudo, né? Ah, eu não vou ter condição de fazer absolutamente nada em casa. E Sim. tem que ser perto, porque eu tenho que vir socorrer aqui, eventualmente, né? Ah, É quase como se fosse um cômodo anexo, assim. Uma situação de... na hora que estourar uma bomba, você volta correndo. E tem essas coisas, né? Engoliu uma moeda, né? Venha rápido. Colocou prego na tomada. Como que conseguiu tirar o protetor da tomada? Não sabemos. Já tá com energia e disposição pronto, sabe? É, meu irmão mais novo, que é 8 anos mais novo que eu, uma vez ele puxou um guarda-roupa para cima dele. Ele só está vivo até hoje porque tinha uma cama que Pra barrar. impediu o guarda-roupa de esmagá-lo. Gente, mas é cada E, coisa que e também porque eu o acontece, né? salvei, né? Que eu tava próximo, daí eu vim e ergui a roupa. Claro que as coisas ficaram no chão, né? O conteúdo do guarda-roupa ficou no chão. Mas pelo menos eu tirei o guarda-roupa de cima dele. Então a gente, E com criança, a gente espera tudo, né? Por isso que o ideal. E também tem uma questão, né? Ficar se deslocando de carro para atender no consultório, já tendo a PUC, é uma coisa meio complicada. O melhor é deixar o carro em casa, ir a pé, né? Maravilha. Tempo que eu morava em São Paulo, eu me deslocava 2 horas até chegar no trabalho. pelo amor de Deus. 2 horas de trânsito, pegava marginal, ficava naqueles engarrafamentos padrão, socorro, alguém me salve. Você não sabia quando é que você ia conseguir sair de lá, querendo voltar para casa, chegava às 9 da noite. Então, uma situação bem, bem complicada. E aqui, né, e lá eu sempre sonhava assim ter um lugar próximo de casa, tá? Quando eu aluguei aquele outro consultório ali, eu sempre estava perto de casa, né? Antes o consultório era no Bigorrilho, eu morava no Bigorrilho. Depois o consultório era na Água Verde, eu morava na Água Verde. Daí eu vim aqui para o Alto da 15, o consultório ficou na Água Verde. Uhum. Que era ali na República Argentina, né? Isso. Isso foi bem ruinzinho para mim nesse sentido de deslocamento, porque daí você se atrasa, né? Por causa da distância, você acaba meio que se atrasando, tendo que andar rápido. É estressante. Ao longo de anos é meio estressante. Então, estou contente com essa possibilidade aí. Isso tem 2 salas, então se alguém alugar outra antes de mim, ainda dá para alugar. Ainda tem tempo. Porque Se quando é errar só um uma, tiro, fica ainda tem outro. desesperado, né? Então, Letícia, nós estamos com a Bianca aqui também, que está começando hoje a frequentar-nos. Acho que o E Júlio hoje... também está pensando hoje, né? O Júlio não ouviu O aqui. Júlio acho que é a primeira vez, né, Júlio? É. É assim, primeira vez. Muito bem-vindo. Ah, muito O Júlio que obrigado. vai ter que se dividir entre nós e a Alemanha esse semestre. Entre a Áustria, assim. A Áustria, desculpa. Vamos mudar agora o discurso para tentar salvar, né? Entre o Brasil e um país de língua alemã.
Pronto. Sim. Agora eu estou mais certo. É. Ou a Áustria entre o Brasil e a Alemanha, né? É. E Você vai... a Bianca faz parte do programa também? Não, ela não faz parte, mas é psicanalista também, trabalha conosco, colega. Bem-vindo, Bianca. Obrigada, gente. E, Júlio, você está em casa ou está no lugar público? No trabalho. Ah, está no trabalho. Ainda bem. Porque senão eu ia ter que te avisar que você estava de máscara. Então vamos começar, Letícia? Vamos. Então, gente, como o Eduardo falou, hoje seria a entrevista com o professor Osmir. Ele teve problemas de internet, mas ficou adiada já para a semana que vem. Próxima segunda-feira, no nosso horário de sempre. Então, hoje eu pensei da gente continuar conversando a partir da última exposição que eu fiz aqui a respeito do texto do Projeto para a Psicologia Científica, de 1895. E deixa eu só colocar aqui aquelas tabelinhas que eu gosto de colocar, que ajuda. E aí, a gente vai conversando sobre algumas questões a mais do projeto. E aí, talvez também, né, se der tempo ali no finalzinho, falar um pouquinho do que o Boca apresentou para a gente, né, na semana passada, o que vocês pensaram sobre, né, como foi, porque foi bastante interessante a exposição dele. Né, era um texto que ele defendeu, né, no doutorado em 2001, né, que foi colocado à disposição lá da USP em 2002. Então, para ele mesmo disse que era um texto que estava um pouco esquecido, né? Então, foi bacana escutar ele falando sobre o simbolismo do sonho, enfim. Mas então vamos começar pelo projeto. A gente tem ali, né, digamos assim, as questões que o Freud destaca no projeto, né, o Q maiúsculo sempre sendo usado como uma quantidade geral de estímulos, digamos assim, que atingem um corpo, provindos do mundo externo. O QN, como sempre, aquela quantidade que ele fala, né, endógena, produzidos no interior do organismo e que atingem, né, o humano, né, na sua mais forças. O Phi, que é o sistema de neurônios permeáveis, que são relacionados sempre à percepção. O Psi, que é o sistema de neurônios impermeáveis, sempre relacionados ao sistema de memória. Ômega, né, o sistema de neurônios perceptuais. O W, ele sempre diz relacionado à percepção, né, que vem da palavra alemã. O V, como representação. O M como imagem motora e o N como neurônio. Então, eu pensei em fazer essa exposição geral, e aí, quem acompanhou, né, o último encontro que eu expus o projeto, eu falei bastante sobre a diferença entre consciência e memória. Hoje eu queria, talvez, falar um pouquinho mais sobre a percepção, sobre o que o Freud articulou entre quantidade e neurônio, né, para a gente ir formulando melhor esse texto. Eu imagino que vocês já tenham ou lido ou tido algum contato, né? Não sei como que é a experiência de vocês com esse texto. Não sei se vocês já leram, porque é um texto bastante peculiar, né, Eduardo? Assim, Sim. Muitas pessoas criticam dizendo que não há o que se extrair dali enquanto psiquismo, mas para mim eu acho um texto tão interessante, tão rico, assim, principalmente também na minha pesquisa. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ler esse texto, mas é muito, muito interessante. Ele é um beco sem saída, né? Mas, ao mesmo tempo, se nós colocarmos ele da perspectiva da obra freudiana, né, no contexto, a gente vê como um ponto de partida muito interessante, especialmente porque ele dá um lugar ao corpo, né? Então, Sim. quando as pessoas fazem essa crítica, é porque elas estão muito vinculadas já
com um aspecto secundário da coisa, que é exatamente o psiquismo do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista, né, do funcionamento, né, do ponto de vista enfim, do que é mais próprio mesmo do humano, né, e do ponto de vista das trocas simbólicas, né. Só que a riqueza aí é justamente que dá um lugar ao corpo, né? Quer dizer, que tenta entender como seria esse funcionamento de um ponto de vista neuronal. O problema é que, como não há uma estrutura metapsicológica ainda bem construída, né? Falta justamente esse ponto de vista dinâmico, né? Que ele não está propriamente superposto ao orgânico, né? Mas o fato de não estar superposto ao orgânico não significa que não haja, obviamente, uma conexão, né? O Freud, ele não... tanto a riqueza quanto a dificuldade dele é que ele leva em consideração esse corpo como, né, o produtor do estímulo, né? E depois o grande problema vai ser a orientação do estímulo, né? A teoria da libido, né? O Édipo, como que essa coisa ela vai funcionar, né? E obviamente com o Lacan isso vai se perder muito, né? Porque isso vai ser despotencializado, assim, né? Vai para o mínimo mesmo, ao ponto das pessoas se perguntarem se existe corpo, né? Quer dizer, não, nem sei se existe corpo na psicanálise. Eu já ouvi, né, de psicanalista, né? Foi para um extremo Não sei se oposto. existe corpo para psicanálise, né? É o negacionismo analítico, né? Uhum. Uma coisa é você dar um lugar ao corpo, né? O Nietzsche, por exemplo, diz que o corpo é o grande soberano, né? E fala dos desprezadores do corpo, né? Por quê? Porque aí há um intelectualismo da psicanálise, né? Um certo cartesianismo, um certo platonismo que está nos psicanalistas, que eles não sabem que são assim, porque eles não têm cultura filosófica, né? Então, assim, isso historicamente sempre existiu, essa tentativa de separar corpo e alma, né? E Uhum. despotencializar o corpo já está lá no Fedro do Platão, né? Está no Banquete, né? Então, à medida que vai se orientando, né, para o conhecimento, para a sabedoria, vai se afastando do corpo. E o corpo é o agente do mal. Isso está no cristianismo também, né? O corpo é o grande entrave, o grande problema. E para o Freud, não. O Freud está tentando justamente entender, né, como que funciona essa questão. Porque o psiquismo, ele não funciona a partir das próprias forças, né? Não existe, a não ser que a gente considere a separação corpo e alma do ponto de vista cristão ou platônico, né? Existe aí uma potência chamada alma que vai inclusive se desprender do corpo e tem vida independente, né? Larguei meu corpo e saí por aí, né? Como se houvesse essa possibilidade. Enquanto já desde Aristóteles tem uma outra corrente de pensamento que diz que não existe psiquismo sem corpo, que o psiquismo é o psiquismo do corpo, né? Seu organismo, ele tem um psiquismo, ou seja, aquilo que a gente chama de sistema nervoso, nervos, né, sistema ganglionar, tudo isso, né, tem uma atividade, e essa atividade, né, é o que a gente vai chamar de psiquismo, né, uma ativação de uma determinada maneira. Então, o que o Freud está tentando ver é como que isso funciona efetivamente
de um ponto de vista diretamente ligado ali às células do sistema nervoso. Quer dizer, o que dá passagem, qual é a possibilidade da memória, né? Eu acho que o tema mais interessante de todos esses aí é como que o psiquismo consegue reter informação. Por que não é tudo, né? Porque quando a gente vê na escala animal, né, quanto mais evoluído, mais capacidade há de evoluído assim, né, do ponto de vista de uma escala, né, que tem o seu preconceito também nessa escala, tal, mas apenas para tentar compreender, né? Quanto mais a gente entra numa complexidade de funcionamento, mais memória, mais capacidade de reter, né? E a pergunta pela possibilidade da memória, eu acho que é uma pergunta muito importante nesse contexto, né? Por quê? E o Porque Freud fala permite... no projeto, né? Toda teoria psicológica que se preze tem que apresentar alguma explicação sobre a memória. Claro, porque a tendência é o imediato, né? A tendência é você ter reações imediatas. Na natureza, a gente observa, né, que justamente não há neurose, não há estresse fora da situação de perigo, né? Porque os animais tendem a viver no presente. E nós tendemos a viver na riqueza do nosso próprio mundo psíquico. É por isso que essa passagem também para o Lacan, ela vai acentuar esse aspecto, né? Como a gente vem trabalhando também, né? Mais antropológico, né? Esse aspecto da eficácia simbólica, esse aspecto do mergulho, né? Nesse oceano simbólico que todo ser humano faz, né? E que a gente vive, na verdade, nisso. Então, a gente se organiza em cima disso. Mas isso não quer dizer que não tenha corpo, né? Chegar nesse extremo, nesse exagero né, de dizer que tudo é psíquico, né? A gente entra daí no idealismo radical, em termos filosóficos, né? Ou então no ceticismo radical, né? Prove que existe corpo. Prove que isso não é, né? Que nós não somos o sonho de um velho numa praça que adormeceu dando milho aos pombos. Que tudo, né? Jorge Luiz Borges, né? Tudo que ocorreu na história do universo, né? É fruto do sonho de um velho que adormeceu na praça dando milho aos pombos. E quando ele acordar desse sonho, acaba tudo. Né? Prove que não é assim. Bom, a gente não tem condição de provar. Né? Porque aí é uma... desse ponto de vista, né? E o Freud ele vai dizer na penúltima das novas conferências justamente que é preciso uma certa boa vontade, né, com a realidade. Né? E que a prova de que existe essa coisa real, né, e que não é tudo fruto do psiquismo, é que você não tem como construir ponte de papel. Quer dizer, até hoje em dia até tem tecnologia para isso. Né? Mas aí é porque tem tecnologia para isso. Não tem como você aplicar uma decigrama de morfina ao invés de uma centigrama, porque senão a pessoa morre. Né? E assim, você não vai anestesiar uma pessoa com gás hilariante, você vai anestesiá-la com alguma coisa, né, que a induza ao sono. Né? Então, quer dizer, vacina funciona, né? Então, o negacionismo, né, ele é muito interessante, assim, do ponto de vista de uma discussão teórica, mas de um ponto de vista prático, a gente tem que descer uns degraus, assim, né, mais perto do chão, né, e considerar que... E aí o Schopenhauer ele foi muito importante na história da filosofia, por causa do modo, né? Então ele se tornou um realista junto com um idealista na mesma figura, que é um paradoxo em termos teóricos, mas é bem interessante. Por quê? Porque aí é o assunto do Antônio, né? Simultaneamente nós vivemos na realidade psíquica e não é possível provar que o mundo existe fora da realidade psíquica.
provado mesmo, que eu não estou alucinando, que estou falando aqui com vocês, né? Pobre Eduardo, um dia ele foi psicanalista, um dia ele foi professor da PUC, e agora ele fica ali no canto falando com a parede, e ele acha que ele está diante dessas pessoas que nem existem, né? O Júlio, a Letícia, a Bianca, o Antônio, a Cláudia. Tadinho, né? Não era tão promissor, Eduardo, né? Olha lá, pobre homem, né? De pijama, falando com a parede e achando que está, né? Como que a gente vai saber, né? Do ponto de vista... Quem tem certeza é justamente o alucinado, né? O alucinado é que tem certeza das coisas. Mas a dúvida é justamente uma prova de que a gente está na realidade, né? A realidade, ela ser colocada em dúvida, não é uma forma de abolir a realidade, né? Muito pelo contrário. É a sensatez de você questionar a tua posição, né? Então, algumas coisas precisam ser concedidas, né? E esse é justamente viver no mundo simbólico, né? E é interessante você começar desse ponto, Eduardo, porque a última frase, eu me lembro certinho que a última frase que eu falei, quando a gente estava terminando de trabalhar aquele texto sobre a concepção das afasias de 1891, a gente justamente apontou isso, né? Bom, tá bom, então o Freud pode romper com o localizacionismo, o Freud pode romper com a teoria da projeção, mas ele nunca rompe com o corpo, né? Ele nunca rompe com essa noção de corpo. Tanto que, né, uma das coisas que mais interessam o Freud na sequência de 1891 é ir trabalhar com as histéricas, né? Ele quase sai correndo É. e Então, vai encontrar o Charcot. porque há inclusive, né, um aspecto do sintoma, né, que ele faz, ele se inscreve no próprio corpo, né? O corpo é um instrumento do psiquismo também, né? E isso está provado em tudo da gente, né? A gente fica Sim. ansioso, emagrece, engorda, né? Não consegue dormir, né? Tem gente que vai falar em público, começa a gaguejar, né? Ou começa um tique nervoso de qualquer natureza que a própria pessoa não percebe, né? A dificuldade da pandemia de não levar a mão ao rosto, né? Se fosse só uma questão racional, então nós temos que fazer isso, ótimo, fazemos isso. Mas daí a gente não faz, né? E involuntariamente você se coloca em certas situações, em certas posições. Por exemplo, mente, mas transparece né, no rosto que está mentindo, É. né? E assim inúmeros outros exemplos. Por quê? Os olhos, né, o olhar. Eduardo, eu É, vi uma charge que era muito engraçada. Era o sujeito em tempos de pandemia, né? Aí ele desconfiava que ele estava com Covid. Daí ele falava, eu nunca mais vou sair, agora é sério, agora eu vou ficar só em casa, vou fazer tudo certinho. Aí depois que não é, ele volta a fazer tudo, tudo que ele falou que não ia fazer, sabe? E é justamente isso que você está falando. pois é. Então a consideração, né, da realidade, ela é um problema simbólico, né? Ela é um problema de acordos simbólicos, né? Digamos assim, qual é a melhor forma de abordagem do problema da realidade? É isso que se discute em filosofia, é isso que se discute em ciência, é isso que se discute em psicanálise, né? Tem que ter uma epistemologia para conhecer, né? E por isso que a grande pergunta kantiana é: o que é possível conhecer? A crítica da razão pura, né? A crítica, né? Vamos ter um olhar crítico para a racionalidade e tentar entender o que seria a racionalidade em si mesma, né? Aquilo que seria essencialmente racional, né? E aquilo que é essencialmente racional, ao final, é a linguagem, né? O que tem de mais racional? A lógica.
Por quê? Porque ela não é necessariamente aplicada no mundo real. Porque quando começa a ser aplicada no mundo real, aí já começa a perder potência do ponto de vista de ser razão pura. Já é a razão impura. Por quê? Porque os efeitos desse mundo efetivo sobre nós, né, impedem justamente um esclarecimento a respeito da natureza do mundo, né? O mundo ele sempre excede a nossa capacidade de estabelecer um pensamento crítico. O mundo ele precisa ser decidido, você precisa tomar decisões a respeito do que você pensa. E essas decisões não são garantidas. Só a experiência que vai te dizer se aquilo operou favoravelmente. Pode ser a experiência dos outros, e aí que a gente fala em mundo simbólico, isso tudo está na linguagem, ou a nossa própria experiência. A nossa experiência é muito importante para a gente poder validar as coisas e para a gente poder ter sentimento do mundo, né? Por isso que os poetas são importantes, porque eles nos levam, né? A poesia ela sempre nos leva à experiência, né? A descoberta do mundo, né? A viagem, a amizade, né? Os embates de toda a natureza, né? Sejam discussões, sejam lutas mesmo, lutas de classe, né? Luta para desenvolver alguma coisa, né? Então tudo isso tem uma importância muito grande, né? Quer dizer, você entrar em contato com a experiência. Mas justamente quando tem a experiência, as coisas ficam mais indecisas, né? E é por falta de segurança na experiência que as pessoas se apegam a conceitos, se apegam a formas de vida antigas que já não servem mais, né? Porque do ponto de vista lógico, né, sempre que você admitir um pressuposto, tudo que decorre disso é natural. É como na ciência também, se você aceita um determinado paradigma, tudo que vem, todas as perguntas que são feitas em torno desse paradigma são naturais. No entanto, fica um monte de questão que não é respondida, né? E é necessário que seja assim, porque a experiência é inesgotável, né? A experiência é muita areia para o nosso caminhãozinho, né? Por isso que tem que aprender a tomar decisão e assumir, né? A Silvia está querendo entrar. E eu Assumir acho que as Freud decisões, destaca né? isso também no projeto, Eduardo, quando ele diz que a gente não suporta receber de uma vez todos os estímulos externos. Pois é, Não dá conta. não. E é isso que ele vai desenvolver, né? Você veja assim, os pontos de contato ao longo de toda a obra, né? Além do princípio do prazer, esse tema é retomado. Do ponto de vista da quantidade, né? O que o psiquismo suporta? Amostras da efetividade, o Freud vai dizer, né? Amostras. A gente não pode ter né? Imagina se a gente tivesse consciência de todo o sofrimento humano no mundo. Mas não estou dizendo assim, eu tenho ideia, porque eu também sofro. Não, se você realmente pudesse vivenciar toda a carga de sofrimento de todas as pessoas desse mundo, hipoteticamente, seria, obviamente, um peso absolutamente insuportável, né? A dor. E essa é uma dor que ela é mais sentida, assim, né? Na nossa fantasia, quando a gente se coloca no lugar dos outros, né? Numa posição compassiva, né? E quanto maior a rigidez psíquica, menos se suporta uma visão compassiva de mundo, né? Por isso que a rigidez, né, na psicose, né, também leva a essas ações absolutamente cruéis, né, sem empatia nenhuma, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. Então, você veja assim que o projeto é insuficiente justamente porque ele não dá conta dessa dinâmica.
né? Agora, se a gente for comparar com os textos que a gente viu anteriormente, é uma trajetória, né? Então, a concepção inicial, né, de que há alguma coisa que não vai fechar, né, em relação à apreensão da realidade. Há alguma coisa que E não é vai fechar. interessante que isso parece que é um fantasma para o Freud, porque a gente estudou aqui o texto sobre a origem do nervo acústico, É, desde lá é um fantasma, porque ele não sabe o que ele faz com isso, pois é. A né? psicanálise, ela vem disso, na verdade, dessa disjunção, né? E aí, ali no projeto que ele afirma consciência e memória são mutuamente excludentes, eu acho que é aí que tem o buraco, Uhum, né? Que você tá, exatamente. um abismo que você está destacando, que aí depois ele precisa desse dinamismo da metapsicologia para conseguir fechar, porque realmente, senão não tem uma metapsicologia. Depois, quando a gente vê a estrutura de repetição, né, também vira... É um retorno dessa mesma questão de outro jeito, né? Por quê? Porque aquilo que é lembrado, né, substitui o atual, né? A pessoa ela é obrigada a repetir na atualidade aquilo que já não é, né? E toda a realidade psíquica atual responde a algo que tá engatado na memória, né? E que precisa se resolver. Vai, 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 e nunca para de E aí é interessante que você estava falando do sonho, acontecer. né? Às vezes a gente está escutando um sujeito em análise e às vezes surge isso. Mas eu não me lembro se eu sonhei ou se realmente aconteceu. Então, esse que é o negócio interessante, né? Porque É interessante. a realidade psíquica, e isso é uma demonstração do idealismo, né? A realidade psíquica, ela tem uma potência, né, avassaladora. Exatamente quando a consciência ela se volta para o mundo interno, e aí o mundo externo ele se despotencializa, é que a gente pode ver toda a potência do mundo psíquico acontecendo e a criatividade disso, né? Um aspecto de um livre acontecer no sonho, né? Que está muito destacado também, que na interpretação dos sonhos o Freud tenta domesticar, né? De certa maneira, sonhos típicos, coisas assim, né? Que vão de certo modo dando uma aparência, né? De regularidade, né? Para os fenômenos. Mas tem esse outro lado também, né? Que a consciência não sabe nada daquilo. E aquilo é perfeito, né? Quer dizer, aquilo acontece, você está ali dentro. Então, é por isso que o Schopenhauer também dizia que, citando Shakespeare, na verdade, né? Que a vida, que o sonho é uma vida breve, né? E que a vida é um sonho longo. Né? E o difícil é exatamente você estabelecer, né? Qual é o ponto, né, que permite, por exemplo, retomar a vida de vigília, né? É a memória, né? É quando é restabelecido o circuito das associações, né, com o nosso passado do mundo da vigília. Sem isso, você continua, né? Tanto assim que alguns sonhos são tão fortes, né, que eles continuam influenciando a pessoa, às vezes o dia inteiro. A pessoa fica perturbada com o sonho, 48 horas, até a hora da análise, quando ela fala daquilo e, de certo modo, vai encaminhando as coisas, né? Aquela perturbação se dissolve. Então, a riqueza disso, né? A vida emocional, realidade psíquica, realidade efetiva, né? Eu posso estar dormindo e cair o prédio em cima de mim, né? Ou então, como o Lampião falava, né? Às vezes estavam lá os policiais e as forças de segurança dormindo, né? E ele acordava as pessoas dizendo assim: acorda para morrer, desgraçado.
Né? É... Estou sonhando ou estou acordado, né? É Ou porque morrer então, dormindo é muita sacanagem, né? Como é que a pessoa depois vai entender? não tem como fazer passagem, né? Então morre dentro da realidade psíquica, né? E isso é possível de acontecer, por exemplo, se a pessoa está anestesiada e morre, né? Nesse ponto e tal. Então, coisas dessa natureza, né? É um entroncamento, né? Que aí ele já aparece sob diversos aspectos, né? Que ainda vão ser desenvolvidos, mas é muito importante justamente para não dá para separar isso, porque quem separa é como se ele quisesse dizer, não, veja, a psicanálise ela se refere ao psiquismo, né? Essa história aí é pré-psicanalítica, mas não de um ponto de vista freudiano. O Freud ele nunca negou o corpo, né? Quem faz isso é um intelectualista de qualquer natureza, né? Não, mesmo dentro da psicanálise. Um idealista radical dentro da psicanálise, né? E aí, né, fica com aquele sorriso irônico. Ah, prove para mim que existe corpo. Bom, não é preciso ser provado, né? É a experiência, né? É a experiência. Se a gente tiver que provar que o mundo existe, bom, desculpa, é impossível você provar isso, né? Rigorosamente, todo idealista e todo cético vai ficar naquela posição encastelado. Só que ele não consegue sair dali. Se ele não admitir que existe um mundo efetivo, né, e que todas essas construções se dão num mundo efetivo, ele fica literalmente emparedado que nem o gato do Edgar Allan Poe, né? Fica emparedado, fica fechado dentro de uma parede, que é o próprio psiquismo. E isso também tem um problema ético muito forte, né, que é a desconsideração, né? Ou então como entender Nietzsche, ah, Deus está morto. Ah, então tudo é permitido, eu posso fazer o que eu bem entender. Né? Não é bem assim que funciona. Então, essa conexão com o corpo, né, com o sofrimento físico, né, o padecer que envolve corpo, envolve psiquismo, né, a histeria, claro que é um ponto de partida maravilhoso depois para o Freud, porque reúne todos esses aspectos, né? Nervos que param de atuar por decorrência de um funcionamento psíquico determinado, né? Que isso vira o quê? Vira metáfora, né? Vira sintoma, vira um conjunto de sinais que apontam para quê? Né? Para a ausência de satisfação ou para um desvio das forças, né? E essa palavra forças, né? Outra coisa que não está provado, né? Que é uma força. A ciência ela consegue te dizer como isso opera, mas ela não consegue dizer o que é a própria força. Né? Isso que enlouqueceu Aristóteles lá atrás, né? Quer dizer, tem que haver um motor primeiro. Era a mesma inquietação do Platão também. Só que o Platão ele era mais dogmático, né? Então ele separava corpo e alma. Tem dois mundos, tem o mundo da alma e tem o mundo do corpo. E estamos conversados. O mundo do corpo depende do mundo da alma. Né? Mas vejam como a estrutura do negacionismo está toda aí. Né? O mundo ele pode ser uma projeção psíquica do psiquismo de Deus. Né? Kant chega nessa solução com as antinomias da razão. Né? A ideia, né, da transcendental. Né? Quer dizer, tem certas coisas que se referem. Né? Se eu posso conceber Deus, é por quê? É porque eu suponho que a natureza, né, tem leis e que essas leis
correspondem às leis de Deus. E se eu posso pensar isso, eu tenho que pensar isso. Olha a loucura do raciocínio, se você for olhar bem rigorosamente, é um raciocínio louco, né? Se eu posso conceber Deus, então eu tenho que conceber. Ué, se eu posso conceber que eu sou o maior homem do mundo, então eu tenho que ser? Né? Quer dizer, megalomania, né? Aliança com Deus, né? Então, assim, eu não posso dizer que Deus não existe, né? Então, isso aí é um lado da coisa. Mas eu também não posso dizer que Deus existe. Então, ficam as duas coisas como se fossem paralelas, assim. Deixa quieto, né? Mas aí o que você reintroduz? Você reintroduz todo mundo dogmático por aí. O Schopenhauer diz assim do Kant, né, que Kant expulsa Deus com grande estardalhaço pela porta da frente e o deixa entrar sorrateiramente de novo pela porta dos fundos. Né? Porque tem coisas que são coisas da racionalidade. Né? Mas aí, se você diz assim, bom, a natureza não é tão regular como você imagina. Né? Kant, você não leu Canguilhem? Né? Claro que não leu, né? Mas a gente brincando assim. Se Kant vivesse hoje, cara, você com essas ideias aí, mas, né? Não leu Darwin, não leu Schopenhauer, não, né? Não leu Freud. Né? Mas é lógico, né? Historicamente, mas assim, quando a gente olha aí para o mundo, a gente vê que essas ideias elas são todas por aí. Não existem ideias que sumiram, né? Elas estão todas por aí. E, E é inclusive, interessante. transformar o Freud num cara sem corpo, né? Que desconsidera o corpo. E Eu só ia esse ponto justamente que não é falar isso, verdade. porque como que se consegue considerar a teoria do Freud, digamos assim, tirar o corpo da teoria freudiana, sendo que ali sobre a concepção das afasias, ele destaca uma posição central para o corpo. Digamos assim, não tem como algo ser construído sem corpo, né? Sem a representação de corpo. Não, aí não cabe. Não existe nem psiquismo. Se você pegar o eu e o Então, isso, exatamente. só é possível a nossa imagem corporal, a nossa consideração do eu, né, e do outro, que existe mundo externo, porque você forma uma imagem libidinal do próprio corpo. Então, a união, né, da sexualidade com o conhecimento. Então, o interesse que você tem, por exemplo, pela teoria, é um interesse libidinal, é sexualizado no Freud. Né? Literalmente, a gente faz que nem o cachorro. A gente lambe o mundo, a gente fareja o mundo. Só que como a gente não quer fazer parte da natureza, né, a gente cria códigos para dizer que isso não é assim. Mas é interessante quando a gente pega um depoimento de um cara que nem o Ray Charles, por exemplo, que nem o Stevie Wonder, né? Através das letras, das músicas, eles têm uma imagem visual do mundo e dão muito destaque para essa imagem visual do mundo, sendo cegos. Né? Então, justamente onde não tem a experiência, tem mais libido ainda, né? No sentido que a tentativa de formar uma imagem visual é mais importante para eles. Né? Quando as pessoas aí na pandemia perderam o olfato, de repente, passou a ser importante para elas. Né? Quando a pessoa sofre algum acidente, fica paralisada, né? O psiquismo é ativado fortemente nas questões de deslocamento, né? Então, é lógico que
que não tem como desconsiderar, né, essa experiência física. Porque senão a própria ideia de sexualidade ela vira uma questão psíquica, né? O que beira o absurdo, né? É lógico que você vai ter uma satisfação psíquica ou uma relação psíquica com o desejo, né? E que muitas vezes não chega no corpo. Mas justamente daí a pessoa sofre, se angustia, porque tem a imagem do desejo, quer transar e não consegue. Quer gozar e não consegue, né? Então, Mas também, nesses casos, às vezes, pensando assim na questão da sintomatologia, às vezes até histérica, é interessante se questionar, né, o porquê um sintoma e não outro. pois é, porque Porque eu acho que é o tudo é grande escrita, pique do né? Freud, né? O Tudo é Freud escrito. fala, por É, que o braço? é, Por que a perna? pois é, A escritura psíquica. é, exato. Então daí você vê como as coisas, na verdade, elas estão totalmente relacionadas, né? Uhum. Não é uma coisa ou outra, né? O Freud é mais aristotélico, as coisas juntas, né? O meu psiquismo escreve no corpo e o meu corpo escreve no psiquismo. Por quê? Porque se, por exemplo, sou Kaspar Hauser, fico 20 e poucos anos da minha vida preso num porão, numa cidade alemã, quando eu saio na praça com um bilhete na mão, eu não sei nem o que fazer, né? Eu tenho corpo, mas não tenho psiquismo. Ou seja, não tenho condições de operar de acordo com esse corpo. Bom, a inibição psíquica é a mesma coisa, né? Quando o homem simplesmente não consegue transar, né? Ele tem todas as imagens, ele tem né, todo o universo sexual na cabeça, mas não vai. Não importa o que faça, né? Então, a facilitação ou a dificuldade é certamente o modo como as coisas se inscrevem, o modo como as coisas são possíveis e são articuladas a partir de uma possibilidade, né? E quando não dá, o psiquismo, né, ele faz o seu próprio movimento à revelia da consciência. A consciência é só a superfície do psíquico, né? É só um ponto de vista relacional. É uma tomada justamente de posição, né, frente à existência, né? Uma tomada de posição psíquica. Então eu me oriento, ou me desoriento, né? Eu me organizando posso desorganizar, eu me desorganizando posso me organizar. Quer dizer, né? Nessa de me desorganizando, eu posso estar desorganizando justamente as condições estruturais do próprio sintoma, né? Mexendo com o negócio, fazendo o negócio se mexer, de alguma forma. A inibição para a escrita, por exemplo, né? Falando com pessoas que fazem mestrado, É. doutorado, né? A inibição psíquica. Quais as fontes da inibição psíquica? Por que a pessoa ela consegue compreender, mas ela não consegue se expressar? Ou não consegue organizar o tempo para trabalhar, tal, né? Quer dizer, as relações com o tempo, com o espaço, com a se autorizar, né? O corpo está lá, a mão, né? Seja para pegar uma caneta, seja para digitar no computador, a mão está disponível, a não ser que vocês machuquem o pulso, né? Alguma coisa assim, né? Mas o fato é que eu estou diante de uma, tipo o Iluminado, né? Do Stanley Kubrick, né? O cara tá lá, né? Ele vai para um hotel nas montanhas, no meio da neve, porque ele acha que daí nessas condições ele vai escrever finalmente o livro dele. O objetivo dele é ser um grande autor, né? Escrever um grande livro.
E aí, obviamente, a inibição, né? E acaba, né, tentando matar a mulher com machado, né? Basicamente. Mas ele escreve sempre a mesma frase. Aliás, vocês poderiam inovar, né, e fazer as dissertações de mestrado e as teses de doutorado. Só escreve, repete o resumo assim por 160 páginas. Né? E daí faz uma conclusão dizendo por que vocês fizeram isso. Né? Tipo o Iluminado, né? Quando a mulher dele vai e olha, né, que ele só escreve a mesma frase, ele fica lá o dia inteiro escrevendo. Só tem a mesma frase escrita o tempo inteiro, né? Daí que ela fica com medo. Mas é a questão justamente de como que, aquilo que não é possível agredir no mundo, né? No sentido de não de uma agressividade propriamente de uma violência, mas você sair de si, né? Já como Vinícius de Moraes fala, né? Quem não consegue sair de si vai morrer sem amar ninguém. Né? Então, a questão não é o domínio sobre a realidade, né? Mas a questão é conseguir circular. E aí que o Lacan ele aprende, né, a realidade psíquica desse ponto de vista, né? Em relação às possibilidades da análise, por exemplo. Não é um enigma que precisa ser revelado, mas sim como é que eu transo com essa estrutura, né? Todas as transas, como você falava nos hippies dos anos 70, né? Como é que tá a transa aí, né? Não é que tá todo mundo transando no sentido sexual literal, né? Mas é que a gente transa com as coisas. Né? Diga, Cláudia. O Lacan vai perceber que só trazer do inconsciente para a consciência não resolve, né? Que é uma outra questão. Até eu ia falar, né? Porque isso eu escrevo na minha dissertação, que é essa supervalorização do simbólico inicial ali, né? Dele, do ensinamento dele, né? Inicial. E depois essa percepção que ficou manco, vamos dizer assim. E aí, então, o caminho para o real, né? Que é a trajetória que ele faz. E aí eu acho que ele deixa aberto, né, Eduardo? Ele não... Ele coloca muitas coisas, mas deixa em aberto para as pessoas trabalharem. Sim, porque essa posição, ela é justamente a admissão da impossibilidade de dar conta. Enquanto você está querendo dar conta, né, é o mundo da neurose. Né? Agora, quando você... aí você agarra um lado e escapa outro, claro. Espreme de um lado e escapa outro. Né? Isso. E a ideia de você ir radicalmente para a experiência, né? Quer dizer, saber que isso tudo vai ter que ser transmutado permanentemente em alguma outra coisa, relaxa. Né? Se você não consegue admitir isso e tem que ficar na segurança, na ideia que você precisa se assegurar, né? Que a nossa teoria serve para se assegurar de alguma coisa, né? Ou de que a gente vai poder daí tomar boas decisões e não más decisões, bom, você continua na neurose, continua funcionando ali sintomaticamente. Isso é uma boa dica para a gente destravar a inibição na hora da escrita, né? Claro. Porque não vamos conseguir aprender tudo e falar tudo e ter uma verdade única, né? Você pode tomar estratégias, né? E essas estratégias elas são melhores ou piores. E isso o que vai dizer? É a própria experiência. Mas o que não quer encarar isso? O narcisismo. Né? Porque a gente não pode sofrer, a gente não pode ser ferido, não pode ser maculado pela experiência, né? Não pode sujar o tênis branco, não pode isso, não pode aquilo.
a gente vê o Freud com os casos clínicos, né? Que ele publicou os casos clínicos justamente para poder avançar a teoria, né? Sim. Porque promoveram muitas discussões, isso é muito interessante, então, né? E a gente já está adiantando, né, Letícia? Eu vi que você postou ali o texto, né? A gente já está adiantando um pouco a conversa com o Osmir, né? Já que temos uma semana, dá tempo de ler o artigo dele, né? E se inteirar um pouquinho, né, da conversa, porque naquele artigo ali, já de antemão, no primeiro parágrafo, ele já começa com a questão do signo de percepção, que o Osmir não enrola, né? Não. Ele já joga na cara ali e É. depois ele vai trabalhando com aquilo. Então, quem tiver interesse, né, teoria do inconsciente como teoria da memória, é o nome do artigo, eu mandei ali, quem quiser ler. E sobre o que vocês estavam falando, é interessante, porque a primeira distinção que o Freud precisa fazer no projeto é consciência e memória, né? Depois nós vamos ter a memória, grotescamente dizendo, assim, como um inconsciente, no transformar da teoria dele, né? Mas a questão ali da percepção muito próxima da consciência é algo que se mantém o texto inteiro e acho que, né, por todos os textos do Freud posteriormente, né? Isso é algo que fica. Mas como o Eduardo tinha falado, nós temos aí um abismo, que é a falta de um dinamismo para ligar, né, a consciência e a memória, porque o Freud diz na carta 52, né, consciência e memória são mutuamente excludentes, né, não tem uma conversa entre elas, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele já defende a questão da economia, né, quando ele diz sobre quantidade, e também já defende a questão tópica, né, de que nós temos, então, uma divisão, né, de instâncias, digamos assim. É um texto que é uma construção inicial, eu acho que de toda a teoria do Freud, né? Desde quando ele vem falando que a afasia não é uma lesão localizada, né? E isso também dá sequência para o projeto, esses pensamentos de 1891, né? Porque daí ele vai começar a defender que a memória do que se recepcionou, digamos assim, no caso do que nós trabalhamos, né, enquanto um estímulo sonoro, ela não está guardada nos neurônios entre si, ela está guardada em um encontro facilitado de neurônios, né? Isso é a teoria da memória para o Freud. Veja a instabilidade disso, né? É difícil, né? Porque não é no neurônio, não é no pequeno órgão. É. E aí ele chegar à noção de aparelho psíquico, né? E veja, claro que tem essa crítica, né? Aparelho, que coisa mais mecânica, mecanicista, tal. Mas, gente, imagine a coisa um pouco como uma espécie de fantasia, né? Não é... Ele fala textualmente que não é para você entender que isso é assim, né? Mas é uma forma de compreender. Assim como o método cartesiano não é o método, né? O Descartes explica, olha, foi assim que eu organizei meu pensamento, e é isso que eu ofereço a vocês, né? E aí as pessoas tomam nessas palavras como se fosse a referência do real, né? Quando, se você for olhar atentamente para o Freud, ou mesmo para o Descartes, não é uma referência do real, e sim a maneira como eu organizo o pensamento para poder, né, pensar. Então, dizer que o aparelho psíquico, né, é uma coisa literal é falta de recurso simbólico, né? É falta de entender que a gente está no universo da linguagem, que a linguagem permite uma concepção para quê? Para poder visualizar, né? É uma concepção, tanto assim que ele vai modificando essa concepção, né? As tópicas, né? A relação da teoria pulsional com isso, né? Tudo isso tem uma maleabilidade. E as pessoas elas se apegam nas palavras, né?
se apegam de um jeito, né? Dói se você diz assim, mas poderia não ser assim. Mas como que poderia não ser assim, né? Tem que ser de uma certa forma, né? E E não é essa questão de verdade. função também já está colocada inicialmente no projeto. É quando ele fala desses estímulos endógenos e que ele não Sim. consegue muito bem explicar o que, que é isso. Uhum. Então, acho que a gente mesmo tem que se desapegar um pouco, Eduardo, nesse sentido do que você está falando, dos conceitos teóricos que o Freud coloca lá em 1900 e tardiamente, para conseguir ver a construção disso nesses textos iniciais, Sim. porque é todo um trabalho mesmo. Você chegar É. lá nos últimos textos e ver isso construído, Uhum. né, é uma coisa. É a pergunta que a gente se faz aqui, né, diante desses textos, é de que forma, né, a teoria que veio a se desenvolver depois já está presente aqui, né? E o que se colocava aqui que se tornou insuficiente a ponto desses novos desenvolvimentos serem necessários, né? Inclusive você abortar o projeto no meio, né? O projeto literalmente, né? Você aborta o projeto porque ele não dá conta, né, não, ele não consegue ser uma boa construção metapsicológica, de acordo com o próprio Freud posterior, né? O que seria uma boa construção metapsicológica? Você teria que ter um ponto de vista econômico, né? Um ponto de vista dinâmico, né? Um ponto de vista descritivo, né? Que Aí é pudesse que é unir. o alcance de interpretação dos sonhos, né? Quando ele consegue finalmente enlaçar essas coisas de alguma forma. E sempre tem que estar presente esse tripé. Por quê? Porque você vai lidar justamente com esse ponto de vista quantitativo, né? Esse quantum, esse Q, ele vai ser admitido, né? Pode parecer a coisa mais sólida que tem, o ponto de vista quantitativo, energético e tal, mas é tão instável quanto uma descrição dinâmica do funcionamento da coisa. Porque você admite, e aí que apontam isso como falha, né? E por isso que muitas vezes os lacanianos entram numa espécie de loucura também quando abrem mão disso, né, para poder ficar só com aquilo que seria supostamente mais manejável, especialmente de um ponto de vista clínico, né? A ideia de, por exemplo, se dizer assim, olha, eu nem consigo definir o que é energia, né? Então eu não vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar só com as condições do funcionamento psíquico. E vou entender esse real como uma espécie de abismo a nos desafiar. É um buraco. Eu só consigo contornar isso. Só consigo falar a respeito do como, né? Mas não exatamente do que. E a angústia vem exatamente disso, né? Agora, essas concepções, por exemplo, newtonianas, né, de energia, de força, né, esse tipo de coisa, é obviamente uma construção metafísica, né? Você não consegue efetivamente dar concretude ao mais concreto. Você só consegue dar concretude à linguagem. É por isso que o Lacaniano vai se fixar na ideia da linguagem, né? O que é uma boa maneira de manejar, mas que a gente tem que ter o cuidado, né, de não acreditar nas coisas literalmente, senão a gente cai no mesmo caso, né? Sem querer, você desliza de novo, né, para a consideração dogmática das coisas.
Só que é um outro tipo de dogmatismo apenas, né? Não enfrentar justamente esse problema que é o corpo, né? Esse problema que é a realidade física desafiadora, que é praticamente um abismo, né? Que você está sempre prestes a cair nele. Por isso essa pergunta do Kant, né? O que é possível conhecer? Porque o que é possível conhecer vai nos colocar um pouco diante da possibilidade, né, de ter algum tipo de expectativa. Por isso a outra pergunta, né? O que podemos esperar? Agora, nós aqui podemos nos colocar de um ponto de vista menos neurótico, né? E em certa medida, admitir a precariedade sem nos apegarmos a conceitos, sem nos apegarmos a leituras rígidas das coisas, né? É interessante que as tentativas de escrita também, para vocês que estão fazendo a pós-graduação, né? Elas também fazem com que a gente se depare com o mesmo problema, né? Porque aí, quando a gente vai ter que escrever, a gente vai ter que se responsabilizar pela palavra, né? E aí eu vou ter que adotar uma estratégia, né? Eu vou admitir uma escrita, né, que não seja mecânica, uma escrita, né, que tem muito filósofo, né, e muito estudante de filosofia, muito pós-graduando, que acredita que só, né, um esquema absolutamente inteligível, né, que esteja absolutamente fechado, vai ser suficientemente bom, né? E aí você pega determinados trabalhos, né, determinados textos que abrem mão disso, sem abrir mão da coerência interna, né? Tem um discurso um pouco mais artístico, um pouco mais poético e um pouco menos cartesiano, né? Mas dão conta do recado de outro jeito. Por quê? Porque nos fazem pensar, né? Nos fazem pensar. Tem vários, por exemplo, Bachelard, né? Consegue aliar uma escrita literária com uma escrita científica. Conseguem nos levar à reflexão sem uma rigidez formal, né? Mas aí é aquela questão, né? Você tem que crescer em cima do teu próprio discurso, da tua própria escrita, para se autorizar a fazer um negócio desse sem fazer uma bobagem, né? Porque a outra coisa é a pessoa achar que ela é linda, maravilhosa, que tudo que ela faz vale ouro, né? E na prática não está fazendo nada disso, né? Talvez fosse melhor ser um pouco cartesiano daí, se amparar em alguma coisa, porque o que você está falando aqui não está dizendo nada. Escreveu 30 páginas e não falou nada, né? Não se apropriou do tema, não vivenciou, né, a fortuna, né, do pensamento, né, e não metabolizou isso num discurso próprio. Então, essa falta de densidade denuncia uma desorganização, uma bagunça, uma coisa que na verdade está ali só para preencher espaço. Voltamos no iluminado lá, né? Anda e não sai do lugar. É interessante que a própria obra do Freud, né, principalmente esses textos iniciais, ele estava o tempo todo lidando com abismos em todos os textos. Assim, se a gente vê a questão da memória, por exemplo,
basta pensar, né? A gente trabalhou o texto das afasias, né? O que eram as afasias? Se não era um esquecimento, né? Então envolvia a questão da memória. Aí, se a gente for pensar na questão da histeria, né? O que era a histeria, então? O Freud diz, né? Os histéricos sofrem de reminiscências, né? A questão da memória. E aí que ele, então, finalmente escreve o projeto para tentar entender essa questão da memória, mas ainda assim a coisa não se fecha bem, né? Então, parece que esses tropeços, eles também fazem um pouco parte Uhum. dos textos do Freud, né? Mas a grande riqueza aí que abre para a psicanálise, né, é essa questão de não estar localizado na célula, mas sim no encontro, né? Uhum. Ou seja, numa dinâmica. Esse Porque ponto daí de ele vista fala das, dinâmico é o que vai se é, desenvolver. que ele fala das barreiras de contato. Que interessante, porque ele não consegue explicar, né, não consegue colocar um dinamismo entre consciência e memória, mas ao mesmo tempo ele está trabalhando em dinamismo, digamos assim, porque quando ele fala das barreiras de contato, fala de barreiras de contato seletivas, né, que permitem mudanças neuronais constantes, ele faz toda essa colocação, né, então como que a gente teria novas lembranças, né, para ele, né? Seriam essas mudanças, digamos assim, dessas barreiras de contato. Né? Algumas ficariam mais fechadas com o tempo, outras ficariam abertas. E aí nisso ele precisa da questão da força e do sentido, né, aliado ao desejo, para construir toda essa questão da memória, né, digamos assim. Então, acho que nesse sentido, se a gente for pensar na força da memória, é dinâmica, né? Embora ele não tenha colocado como uma questão metapsicológica ali naquele texto, mas tem esse dinamismo, né? E Aponta aí para isso, e é a angústia do texto essa, né? Porque ele não é consegue, nesses interessante, né? termos, desenvolver. Uhum. Então a gente já tem, antes da carta 52, até nesse texto, a gente já tem essa memória, essas lembranças que são continuamente trabalhadas, que retrabalhadas, né? Então, esses traços mnemônicos sempre se rearranjando, né? O Freud constrói quase como se fosse uma teia de aranha, assim, as coisas se rearranjando a partir da percepção do mundo externo, né? A partir da sensação, a partir do que o indivíduo recepciona dessas amostras do mundo externo. É interessante, eu acho muito interessante essa parte, Eduardo, porque estava ali já o dinamismo, mas acho que para ele não estava claro. Né? Claro que não é o dinamismo que a gente posteriormente vai ter em interpretação dos sonhos, ou até nos textos posteriores, mas já era um dinamismo, já estava aí. Né? Já tinha um movimento dessas forças. Então, o que é mais interessante, acho que para o nosso caso, da nossa pesquisa aqui, é que essas experiências perceptivas, né, que eram vivenciadas, eram responsáveis pela facilitação neuronal, né, que era onde estava a memória. Então, ela ia rearranjando essas cadeias de representações. E assim iam se formando as marcas mnemônicas das experiências, né, das vivências, e elas iam regulando essa comunicação entre os neurônios. E aí, cada par de neurônio, o Freud fala, pode estar facilitado ou pode estar resistente. É aí que ele vai colocar, né, o grau de facilitação das barreiras de contato. E aí que cabe, então, o que a gente estava falando, que eu coloquei ali no comecinho, né? É aí que entra essa questão. Temos, então, neurônios permeáveis, temos neurônios hipermeáveis, digamos assim, né? Pensando no sistema neuronal, né? Nos neurônios impermeáveis, né? Após a passagem dessa excitação, digamos assim, eles seriam esses neurônios da memória.
Os neurônios permeáveis seriam os neurônios da consciência. Ele faz essa distinção. E aí, a partir disso, ele também coloca dois processos, né? Teríamos, então, o processo primário e o processo secundário. É interessante esses termos que ele já vai usando nesse texto, né? Porque seriam também conceitos, noções de interpretação dos sonhos. Então, ele fala desse processo primário, ele poderia ficar permanentemente modificado em relação ao estado anterior, né? Aí que a gente tem toda a força da questão da memória. Então, por isso, essas facilitações, elas ofereceriam resistências, né? Ou a gente poderia também ter, né, um caminho facilitado, né? Caso fosse um caminho que tivesse anteriormente servido à obtenção de prazer. Então, qual que é a grande questão aqui? Bom, se for desprazeroso, de alguma forma, né, o psiquismo não quer que aquele caminho seja atravessado novamente. Aquele caminho de neurônios, né? Então, ele não vai ser mais facilitado. Ele Se ele resiste. ele resiste. E aí, se ele é prazeroso, né, a gente tem, então, a primeira definição do que o Freud diz ser prazer. O que é o prazer? É esse caminho, o prazer não, desculpa, desejo. O que é o desejo? É esse caminho facilitado, né, que já foi facilitado anteriormente e que fica como algo prazeroso, como um caminho prazeroso. E toda a finalidade disso, digamos assim, era o descarregar essa quantidade. Uhum. O Freud não E aí foi que o as questões primeiro. culturais elas vêm a interferir também, né? Uhum, uhum. E é interessante porque o Freud ele não foi o primeiro a falar em inconsciente, né? Nem em libido, mas, por exemplo, o Freud, acho que a grande questão do Freud é que é trabalhar com o excessivo. Né? Trabalhar com a quantidade excessiva é a grande particularidade do Freud. Porque a gente tem, por exemplo, autores como Pierre Janet, que falam sempre falam também em inibição, falam também em libido, mas sempre na diminuição. É sempre o mínimo, é sempre o mínimo. E para o Freud é sempre o excessivo. É sempre precisando descarregar, é sempre resistindo e acumulando desprazer. É uma particularidade interessante nos textos do Freud, né? Mas é uma particularidade que é exatamente schopenhaueriana, né? Porque no Schopenhauer acontece exatamente da mesma maneira, né? Você tem um excesso que você não... essencialmente, o pessimismo schopenhaueriano vem exatamente desse excesso de estimulação constantemente, que você nunca consegue dar baixa. E o mal-estar que isso causa, né? E o mal-estar que isso causa. Né? Então, por isso que para ele o sofrimento era inerente à existência. Né? E que o prazer se configurava exatamente como um alívio da circunstância desprazerosa. Né? E o desejo ele é justamente uma tentativa de se conectar ao prazeroso. Aquilo que já está, né, colocado ali. Mas não é possível realizar isso em todas as frentes o tempo inteiro ou constantemente. E é isso que justificava o pessimismo. E aí que tem uma diferença mais básica, né, entre os dois, porque para o Freud não há como decidir de antemão se eu devo fazer um julgamento disso como algo ruim, como algo problemático, para dizer que a existência não vale a pena, né? É um negócio que não cobre os seus custos, né? Usar esse argumento para dizer que a existência não vale a pena. E o texto Transitoriedade é uma discussão exatamente em torno disso, né? Cada um vai ter que, e mal-estar na civilização também, né? Cada um vai ter que encontrar os seus próprios meios, né? E fazer o seu próprio julgamento a respeito do valor da existência, né? Em que medida existe ou não existe, né? Enquanto o Schopenhauer toma uma posição
né, nesse sentido, dizendo que não, né, que a vida tem um valor negativo, que ela não compensa. O que faz com que a gente se apegue à vida é um impulso, né, nesse sentido, mas que é um impulso ilusório, enganoso, e que se a gente não o tivesse, a gente optaria pela morte facilmente, né? Porque sofre, morre na praia, né? Sem nunca ter uma satisfação verdadeira. Essa exigência da satisfação verdadeira é sintoma, né? É justamente disso que se trata a clínica, né? Para com isso de satisfação verdadeira. Qual é o parâmetro? Né? Qual é o parâmetro? O que é uma satisfação verdadeira? Né? Para de acreditar que pode ter algo que te satisfaça completamente, né? Dizer que não tem é a mesma coisa que dizer que tem. Uhum. Né? Nietzsche e Schopenhauer ficam discutindo em cima de uma coisa que o Freud chega ali no meio e diz assim, veja, cada um vai ter que julgar o valor da existência. Né? Ou o que é real, o que não é. Infelizmente, estamos aí, né, diante dessa questão. O mundo não está colocado de antemão desse ponto de vista, né, da afirmação, da negação. Você vai ter que encontrar uma posição. E é isso que faz a psicanálise continuar na direção do Lacan, né? Daí não tem mais um lugar fixo, né? Algo a ser atingido. O fim da análise ela não pode ser tomado desse ponto de vista, né? Então você vai receber alta porque você vamos ticar aqui, né? Todos os itens que compõem, né? Você não tem mais associações a fazer, tá tudo certo. Tá tudo resolvido, né? Vai lá brincar com os teus lobos. Só toma cuidado de não ter nenhuma revolução russa no caminho. Pode ser que isso te atrapalhe. Mas o que eu estou dizendo assim, né? A estrutura básica do funcionamento é a mesma do Schopenhauer. Só que o que cada um faz com isso são coisas bem diferentes. Né? E toda a riqueza da psicanálise, né? do trabalho em torno da psicanálise, da clínica, vem em torno disso. Né? O que fazer com o problema da existência? O filósofo ele vai dar um ponto de vista, né? E é por isso que a filosofia é insuficiente, né? Especialmente uma filosofia que quer dar um julgamento sobre o valor da existência, né? Que é praticamente, na história da filosofia, né, um bom trecho. Mas as discussões, né, em torno do valor da existência no Schopenhauer também são um pouco matizadas também, né? Ele vai admitir a afirmação, mas se você conseguir segurar a onda, né? Ter uma consciência do trágico e ainda assim afirmar. Beleza? Daí, então, o problema é seu. Mas, assim, não é o... Ele não parece ter muita admiração por isso. Parece ser, para ele, um tanto falacioso, assim, né? Que, no fundo, né? É só porque você é muito corajoso que isso se dá dessa forma, mas isso não impede que a vida seja uma droga. É só que você consegue aguentar isso e ficar feliz ainda. Como se ele dissesse isso. Né? Imagine a gente, né, na clínica, né? E é claro que tem muita gente que faz esse tipo de coisa, né? Mas você tem que ser mais otimista, né? Mas veja, por que você vai fazer tudo isso? Você vai dar com os burros na água mesmo, senão você vai acabar morrendo. Né? Para que tanta preocupação? Vive a tua vida. Né? É tudo uma droga mesmo. Deixa eu começar a fazer coisas. Mas
A peculiaridade mesmo da análise é isso, né? É não ficar nesse lugar do saber, né? É justamente deslocar, né? A questão da possibilidade, né, de novos arranjos, novas formas, né, para o existir. Isso aí não tem nada a ver com um alvo fixo, né? A ideia assim que para você ser feliz, né? Amar é, né? Aquelas tirinhas de história em quadrinhos, né? Amar é. Tudo cabe ali, né? Até mesmo para dar assunto, né? Que a pessoa ela não pode escrever só uma tirinha, né? E amar é milhões de coisas, né? Assim como odiar é milhões de coisas também. Então é uma posição, né? Uma posição psíquica, uma tomada de posição psíquica. Agora, as pessoas elas odeiam isso, né? Saber que elas são livres. Tá diante da possibilidade é um risco tão grande, né? É tão problemático, é tão doloroso. Ah, quer dizer então que eu posso, né? Mas posso não quer dizer que você seja que você tenha que sair matando gente, né? Ah, quer dizer que eu posso, tenho liberdade, então quer dizer que se eu quiser eu saio por aí atirando em todo mundo? Bom, meu, até né? Porque se você quiser você faz isso mesmo, mas também você tem que se perguntar se você, né, deseja isso, em que medida, né? E o que isso vai resolver do teu problema, né? Se não é só ressentimento, se não é só, né, é uma afirmação da frustração e né, de outro jeito, né? Uma falta realmente de simplicidade, né? De dar excesso de importância para tudo, né? Tudo isso denuncia justamente a posição neurótica, né? Tudo se refere ao fato de que eu não fui amado o suficiente, né? Que eu não fui bem colocado, que eu não, né? Meu ponto de partida não foi bom. Tudo bem, mas e agora? O que você faz com isso? Você vai ficar fixado, né, na memória, que vai, né, nessa memória, que nem é uma boa forma de descrever a memória, porque essa memória fixada é justamente sintomática, né, quando na verdade a memória ela pode ser um constante rearranjo, né? É muito interessante quando você vai colocar palavras, né, nas coisas, né? As palavras e as coisas, né? Como que é? A maneira que você flui no discurso, você flui na lembrança, né? Que você, de certo modo, coloca desejo, coloca prazer ali na própria recordação, né? Dá uma possibilidade de colocar isso no mundo simbólico, né? E não essa coisa grudada com o passado, meu Deus, que sofrimento, né? Se tivesse sido diferente, minha vida teria sido completamente diferente. É. Se ela não tivesse dito não para mim aquele dia, eu não estaria aqui nessa situação. Bom, é uma pena. Mas talvez possa ser diferente, né? Se você olhar para as outras coisas que existem na existência, né? Acho que é interessante, né? Quando a pessoa muda a posição frente aos fatos, os fatos mudam junto. Não tem fato em si mesmo. Tem esse fato conectado, preso na memória, como algo que se impõe, né? Como algo que toma conta da tua vida. Agora, aprender um pouco com esse mundo facilitado, né? Esse mundo que deixa as coisas passarem, né?
É preciso, simultaneamente, saber esquecer e saber lembrar. Porque a memória ela pode ser um suporte, ela pode ser um suporte de linguagem, um suporte de experiência, né? Para você fazer alguma coisa com a tua vida. Mas ela pode também ser, né, uma bola de ferro amarrada no pé e você não consegue fazer muita coisa. Você só consegue ficar em volta da bola, né? Da bola de ferro. Aonde a corrente te permite ficar. Só que o engraçado dessa história toda, né, é que não tem nenhuma tranca na bola de ferro. A pessoa simplesmente acredita que aquela bola está presa no pé e que não vai sair. Então, é por isso que o Nietzsche falou, né, que tem muita metafísica na linguagem. Tem muita metafísica na linguagem. Então, as pessoas, elas, pelas palavras, elas ou modificam o mundo ou se aferram a determinadas formas de existir que não são em absoluto necessárias. E quando elas entendem, assim, mais ou menos, né, que as coisas não são necessárias, elas já ficam morrendo de medo de terem a liberdade de fazer alguma coisa. Isso é uma reação típica, né? O desejo de obter segurança. Então, o que você vai fazer com isso, né? A partir de agora? Já que, né, o barco não está amarrado numa âncora, você só imaginou que isso era assim. Então, eu vou ficar à deriva nesse oceano enorme? Não, você pode também remar, pode ir para alguma direção, você pode fazer alguma coisa com isso. Daí eu vou encontrar a felicidade lá na frente? Não, isso já é algo feliz. Já é algo agradável, alegre, né? Poder se deslocar. Mas aí depende de como que você encara isso, né? É como subir em cima de uma prancha de surf ou em cima de um skate. Quando a gente vê a Raíssa Leal em cima do skate, né? Você percebe que não tem limitação, né? Você pode estar, né, alegremente subindo em cima de corrimão, de escada, né? Enfim, fazendo coisas que dão muito medo nas pessoas. Né? Que não quer dizer que você tenha que partir de um estado de eu nunca andei de skate para já querer subir em cima de corrimão de escada, né? Mas assim, a limitação é mental, né? De você dizer assim, ah, isso é impossível. Tinha lá um cara de 46 anos de idade que estava competindo, não de igual para igual, mas ele foi lá, né? Estava fazendo lá o skate também, né? Em geral, o que as pessoas, vou fazer um papel ridículo, não vou, né? Não vou conseguir ser o campeão. Mas será que o objetivo só pode ser esse, né? A pessoa não pode ir lá para se divertir, para curtir, estar lá junto com aqueles caras, né? É como nós, né? Na mesma situação, a gente pode estar se divertindo de trabalhar, né, com o que a gente trabalha, ou a gente pode estar pensando, mas eu nunca vou ser o Lacan, eu nunca vou ser o Freud, né? Então não vale a pena, né? Eu vou escrever, mas eu nunca vou escrever que nem a Clarice Lispector. Daí você diz assim, mas graças a Deus, né? Já basta uma, né? Não quero uma segunda, eu quero aquela, né? É bom que você seja alguma outra coisa, né? Coloque a tua maneira de fazer as coisas, isso aí, né? Deixa o julgamento a respeito disso, ele não pode ser tão forte, né, que te impeça de agir, te impeça de existir, né? E aqui, né, nesse universo do projeto, ele transforma isso em trocas
neuronais. Sim. E isso, obviamente, fica muito encaixotado, né? E o É Freud duas coisas já... que são muito fortes no projeto, duas hipóteses, né, que o Freud coloca, a hipótese do neurônio e a hipótese da quantidade. Né? E a partir disso ele vai fazendo toda essa construção, né, do tópico e do econômico. Falando que os neurônios são concebidos como comunidades, né, e que justamente o que iria diferenciá-los em questão de memória seria a facilitação, não os neurônios em si. É. Isso é uma coisa tão interessante, né? Que quando você pega, por exemplo, lesões, né? Por isso que esse é um problema inicial dele, né? Você pega lesões, né? A pessoa sofre ali um AVC, alguma coisa, existe uma tendência, depois de um certo tempo, do sistema todo se reorganizar se a falha não for muito É, abrangente, excessivamente abrangente, né? Que porque daí os impeça a neurônios reorganização. em si, para o Freud, eles são igualmente capazes. O E que há vai mudar é a realmente barreira dele. isso, de Uhum. fato, a experiência mostra que ele foi para o lado certo mesmo, né? Quando você faz fisioterapia, quando você faz exercícios, né, para recuperar funções, você consegue ativar a memória, né, também, ganhar concentração, né, todas essas coisas são possíveis, né, com os mesmos neurônios, né, não muda o neurônio, né, muda a maneira como a gente se organiza para utilizar esse, digamos assim, esse equipamento, né, que tem o potencial justamente de deslocamento, né, de funções. Por isso que essas descrições assim excessivamente rígidas também, né, a área do cérebro responsável por tal, tudo bem, até certo ponto, né, o equipamento ele tende a funcionar de uma certa maneira, né, biologicamente falando, né? Mas isso não resume o problema, a natureza do problema, né? Porque senão nem seria possível o humano. Se as coisas fossem assim, né, tão estanques, tão rígidas, né, nem o humano seria possível, né? Porque a superposição, né, que o humano faz em cima de um funcionamento básico, em termos de linguagem, em termos de aquisição simbólica, né, das coisas, é um negócio impressionante, né? E o equipamento está lá. Você pega o cérebro de um negacionista e pega o cérebro de um poeta, né? Assim, você, né? Essas coisas meio tentar ver, né, pelo tamanho, pelo formato do cérebro, quem é mais ou menos inteligente já é um negócio machista, né? Porque o tamanho do cérebro feminino geralmente é menor do que o do homem, né? Mas isso significa que a mulher é menos inteligente que o homem, porque se você botar na balança o cérebro do homem pesa mais, né? Então a gente vai ter que admitir que a baleia seja incrivelmente mais inteligente que um ser humano, né? Por se apegar, né, em tamanho, em estrutura física, né? E é por isso que o projeto ele tem limitações, né? Ele alcança limite, né? E por isso que depois esse aspecto do uso, né? Esse aspecto dinâmico da coisa vai ser ressaltado, né? E pensando nessa questão de como ficam memorizadas as experiências no projeto, né, nessa questão da facilitação à resistência dos neurônios, como ele viu o conceito do desejo, enfim, a gente pode pensar também como a alucinação, né, aquela alucinação inicial de objeto, poderia influenciar de alguma forma ou de outra o signo de percepção
nesse sentido. Porque tudo isso, né? Porque vai ser intermediado justamente por uma relação com as imagens, né? O que representa a imagem, e depois uma relação com a linguagem, Uhum. como as coisas vão se organizar. Isso vai fazer toda a diferença. A tendência, né, é você sair de uma posição totalizante, uma imagem totalizante, para uma imagem que paulatinamente vai separando as coisas umas das outras, né? As categorias, elas vão se tornando cada vez mais complexas, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, uma separação fundamental entre eu e outro, né? Sim. Coisa que em muitas pessoas nunca se completa, né? Por mais que elas adquiram linguagem, etc, etc, elas nunca conseguem, por exemplo, entender o outro como outro. O outro é sempre em relação a mim. Né? Então, por isso que ela vai ter dificuldade de admitir, por exemplo, que o outro tem uma existência própria. Né? Quando uma pessoa, por exemplo, não admite ser abandonada, né? Não admite perder, tipo Medina, né? Assim, tipo, ou eu sou campeão ou eu saio fazendo biquinho d'água, né? Não cumprimento o adversário que venceu, né? Fica feio, né? Por quê? Porque revela uma imaturidade, né? E o que a gente está chamando aí de imaturidade, né? A pessoa não consegue sair de si e perceber que aquilo que ela está fazendo é uma elevação da própria disputa. Por quê? Porque ela é transitória, né? Teve aquele cara também das canoas, da canoagem, né? Que foi bicampeão alemão. Ele chegou em 4º lugar na final B nessa Olimpíada, né? Saiu na boa, né? Mas por quê? Porque ele reconhecia, enfim, né, o estágio atual dele, a situação dele, né? Então, não adianta, né, por mais que a pessoa seja incrível, ela vai ter um declínio inevitável. Então, pensando nisso, por que eu não posso, ao invés de pensar que eu sou o campeão, né, pensar que eu elevei a disputa para um outro patamar? E que pode ser que o outro faça isso também. E que daí eu vou aplaudir esse cara porque ele fez exatamente isso. E a Porque o única meu coisa que interesse aqui é isso. permanece, né, Eduardo, é o lugar de campeão, esse lugar, mas não a pessoa naquele lugar. Então, Isso que aquele é cara na outra Olimpíada, né, que era de um país onde não tinha natação, e aí ele foi para a Olimpíada, e a grande sim, vitória dele foi conseguir completar os 1.500 metros nadar. livres na natação, né, e o mundo inteiro aplaudiu o cara, né. Por quê? Porque né, existe essa compreensão de que para ele aquilo ali foi uma vitória inacreditável, né? Por isso que eu perguntei lá atrás, né, qual é o parâmetro? Se a gente achar assim que o nosso parâmetro é aquilo que de melhor a gente conhece, isso pode até servir para a gente se estimular, para ir para lá, tal. Mas assim, você ficar se desestruturando porque você não consegue atingir aquele patamar, aí já é um pouco de exagero, né? É isso que é a questão do narcisismo, né? Que pode ser, inclusive, um narcisismo negativo, né? Autodestrutivo. Né? O narcisismo ele não é só necessariamente né, arrogante, né? Ele pode ser um narcisismo também, o contrário, né? Eu não presto para nada, eu não tenho valor nenhum. Né? É tão narciso quanto. Tá vendo? Isso não serve para nada mesmo, né?
Não é impossível, né? Alguma coisa você consegue fazer de alguma coisa, né? A mesma pretensão que leva a pessoa a ser arrogante leva ela também, eventualmente, a dizer que ela não presta para nada. Então, a ideia de facilitação, né, é muito rica, né, nesse sentido. E é muito Até o interessante primeiro essa... conceito de desejo por essa via, É, né? isso. A ideia de significante também, né, é muito interessante do ponto de vista dessas relações com a memória, né? Alguma coisa ela precisa fazer traço, ela precisa vincar o tecido da memória, né? Quer dizer, criar algum tipo de relação primária com as coisas. Só que isso aí é uma armadilha também, porque aprisiona, né? Então, é óbvio que se você não tiver essas marcas, né, que são marcas existenciais, basicamente, né, ligadas com a linguagem, né, é lógico que você não vai ter ponto de partida, né, mas é óbvio que alguma coisa vai ter que ser recalcada, é óbvio que, né, um monte de coisa vai ter que acontecer. Só que daí o que você faz com isso? O que você faz com essas marcas? O que você faz com esses significantes? O que você faz com essa experiência? Né? Você vai reconhecer que tudo isso é justamente uma experiência ou você vai achar que tudo isso é um destino? Né? Encarar a coisa como uma espécie de determinação impossível de ser modificada, né? Ou achar que você tem que remover as coisas, né? Para só então construir alguma coisa. Outra coisa interessante que eu estava aqui pensando, Eduardo, é que a gente falou do dinamismo, né? Que de alguma forma ele já estava presente, mas para o Freud isso não estava muito claro. Mas eu acho que de alguma forma o Freud precisava da noção de repressão para apontar esse dinamismo, né? Uhum. Sim, é por isso que eu estava Não falando tinha esse último como trecho. ser, não tinha como ser de outra forma. Porque se você não tem, né, um pode ou não pode, né, um existe ou não existe, se você não tem algo que é excluído da estrutura, não tem estrutura, né? Então o recalque ele basicamente ele não é só uma questão ligada, né, ao impedimento, ao que é impedido. Ele também é estruturante no sentido que ele dá uma forma, né? O recalque que possibilita, porque se você não tem o recalque, também você cai na indeterminação da psicose, que daí exige uma defesa mais forte ainda e precária, né? Enquanto o recalque, por mais problemático que ele seja, no sentido que ele determina, ele estrutura, né? Ele dá um ponto de saída, uma certa estabilidade que vem junto com uma ilusão, né? Que vem junto com uma fantasia, que vem junto com um contexto imaginário, né? Mas esse imaginário também, ele num primeiro momento ele é redentor, né? Porque ele possibilita um enquadramento, ele possibilita você colocar vetores para as coisas, né? Um eu sou, um não sou, o mundo, eu, né? A questão é que isso que num primeiro momento é estruturante, né, traz algumas consequências também nocivas, né, do ponto de vista que, justamente porque eu me estruturo assim, a minha falta se estrutura junto. Né? Igualmente. Né? Por quê? Porque essa estrutura ela não dá conta do desejo. A libido, né, ela está o tempo inteiro querendo novos horizontes. Né?
Só que a estrutura não permite. Então, o que vai acontecer? O sintoma, né? E o sintoma também é uma forma criativa, uma escrita, né? Só que ela está empenhada, né? Ela está empenhada no sofrimento. Então, pensar a sublimação desse ponto de vista, né? Do ponto de vista da riqueza expressiva da libido no mundo possível, né? Nem que seja um mundo simbólico, né? Um mundo calcado, por exemplo, em produções artísticas. Também não precisa ser isso. Se você modifica o próprio mundo, né? Também a sublimação, né? Por exemplo, o próprio Freud, né? A teoria da psicanálise é uma forma sublimatória, né? Não só sublimatória, ela também é sintomática, mas ela, exatamente porque ela abre possibilidades, né? Ela abre campos, e esses campos não são ligados ao sofrimento, mas que trazem grande gratificação e ao mesmo tempo encaminham problemas, né? Solução de problemas. Então, né? Você tem aí uma possibilidade de realização, que não é aquela realização direta, né? Aquilo que você queria lá atrás, que era ter a mãe todinha para você, ou qualquer coisa do gênero, mas é algo, né? Minha mãe fica contente que eu seja o Freud, o psicanalista. Então, de certo modo, eu tomei, né? Tomei conta do desejo, né? Eu encaminhei ele. Ah, mãe, olha que bonito que eu sou. Tem uma uma questão que une o sintoma com uma forma de possibilidade, né, de continuidade para a existência, e que não só isso, né, mas permite também a própria humanidade, né, o conjunto das pessoas também encaminharem as coisas, né, cria uma condição de possibilidade para não só para a minha existência, mas para as outras, né, que pode novamente ser transformado em sintoma se eu não conseguir dar conta da existência da psicanálise, né? Isso me horroriza, né? E aí a questão do sintoma ela volta, né? Porque nem todo mundo é capaz de sublimar, né? Muita coisa. Então a, uma existência mais livre, por exemplo, ofende. Sim. Daí, mas aí que está a riqueza da existência, né? A riqueza da existência está justamente aí. As coisas não estão decididas, né? Tudo sempre em jogo, tudo sempre em questão. Então, uma pessoa ela pode chegar aos 70 anos, né, uma confusão danada, e a partir daí começar um outro movimento, né? E não é para dizer que não vale a pena, porque isso não pode ser medido em quantidade, né? Não pode ser medido em metros ou em quilos, né? Ou em grãos de areia como é que chama, da ampulheta, né? Não é uma coisa assim que... A questão é o nível de realização que é possível obter em um determinado movimento, né? Até mesmo num instante, né? Esse instante ele pode ser a referência para a existência também, para a alegria, né? Então, tem muita coisa aí nesse projeto que não está visível no próprio projeto, mas sim nos desenvolvimentos, né, posteriores. Se o Freud tivesse sofrido um acidente doméstico, né, tivesse tido uma infecção, tivesse morrido depois de ter escrito o projeto, é possível que isso não servisse para nada, né? Sim. Mas a gente tem que olhar exatamente no contexto maior, né? O que isso representou, né? Justamente o impasse não é um fracasso. O impasse não é um fracasso. Acho que uma grande lição que a gente toma do projeto é isso.
O impasse pode ser propulsor. O conflito, ele não pode ser demonizado também, né? Ele pode ser propulsor. Que bom que você teve o conflito, que aí você veio para a clínica. Né? Vamos ficar por aqui, gente, por hoje? Aí a gente fez um ensaio para receber o Osmir na semana que vem. Verdade. E estaremos ansiosos, esperando ele. Então tá bom. E aí o Boca virá também. Tá. Eu avisei o Boca ontem à noite para ele, só para ele Eu não mandei perder mensagem o para tempo. ele também, porque, né, que ele ia estar presente por causa do Osmir. Então Tá tá, bom. gente. Tchau, gente. Tchau. Boa Até semana que semana. vem. Boa semana para todos e para todas. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.